A Maria Helena Guimarães é presidente do Conselho Nacional de Educação e da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, a ABAV, e nossa colunista aqui no Nova Manhã. A Maria Helena hoje fala pra gente sobre transtornos de aprendizagem na pandemia. Essa é uma pesquisa do Instituto ABCD que mostra que 35% das famílias viajam em busca de diagnóstico e 1/3 das crianças consultaram mais de 5 especialistas. A estimativa é de que esses transtornos atinjam 10 milhões de alunos no Brasil. É isso, Maria Helena? Bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes do Nova Manhã. Então, essa pesquisa foi feita pelo Instituto ABCD e com outros parceiros. É uma pesquisa muito importante, porque revela a dificuldade das escolas, dos profissionais de educação, identificarem crianças com dificuldades, transtornos de aprendizagem. Há uma literatura específica sobre isso, né, mostrando que algumas crianças que têm dificuldade na leitura, na escrita, dificuldade na aprendizagem de conceitos básicos de matemática, assim, logo no início da escolaridade, que essas crianças elas precisam ser encaminhadas a psicólogos, a neuropediatras, a psicopedagogos, para que eles identifiquem se a criança tem ou não um transtorno de aprendizagem. Isso normalmente não acontece nas nossas escolas, não tem uma política específica para isso, nem existe um protocolo específico nas escolas brasileiras, nem nas públicas, nem nas particulares, para que os professores possam identificar e indicar às famílias que procurem um profissional especializado para fazer o diagnóstico. Então, a pesquisa mostrou que os pais eles vão a muitos médicos, a muitos especialistas, muitos viajam do Mato Grosso para São Paulo, né? Inclusive da região norte para a região sul, para poder ter um diagnóstico da dificuldade do seu filho. E pela pesquisa, a estimativa é que pelo menos entre 5 a 10 milhões, de acordo com as pesquisas mundiais, de crianças brasileiras, têm algum tipo de transtorno de aprendizagem. E nós não temos uma política específica para isso e nem temos um preparo específico para os professores para que eles possam identificar e encaminhar isso. Então, Mauro e ouvintes aqui da Nova Manhã, com a pandemia, o que se observou foi uma piora da situação. Por quê? Porque as crianças que já tinham transtorno de aprendizagem antes da pandemia, essas crianças sofreram muito no período de pandemia. E isso foi mais agravado pelo fato de que a maioria das crianças, sobretudo as crianças pequenas, mesmo as crianças que estavam normalmente na escola, sem apresentar nenhum tipo de transtorno, que essas crianças também tiveram muita dificuldade e estão tendo muita dificuldade agora. Então, a recomendação que eu gostaria de fazer aqui para todas as escolas, para todos os educadores, é que ter uma boa avaliação da criança, uma avaliação não só cognitiva, mas também socioemocional, de como a criança está, né? Para que a gente possa ajudar essas crianças nesse processo de recuperação, é muito importante, né? Tem pesquisas já, essa pesquisa mesmo do Instituto ABCD está estimando que o Brasil levará no mínimo 5, 6 anos para poder recuperar todo o processo de retrocesso cognitivo das aprendizagens das nossas crianças. Então, esse é um ponto, Mauro, que assim, que deve ser um ponto de atenção prioritário das escolas e das famílias, né? Para que as crianças realmente se sintam mais motivadas e engajadas, que elas se sintam acolhidas e que elas tenham uma sensação de bem-estar e acreditar, a autoconfiança que elas vão conseguir Maria Helena? aprender e continuar aprendendo.
Eu estou até aqui na página do Instituto ABCD e eles explicam o seguinte, que transtorno de aprendizagem é um termo genérico que abrange diferentes condições neurológicas que afetam a aprendizagem e o processo de informações. E aí eles citam a dislexia, que pode comprometer a leitura, a Isso, disortografia, que compromete a escrita, e a descalculia, que aí compromete o aprendizado da matemática. matemática. E Isso. o que as escolas devem fazer? Eu queria que você respondesse rapidamente para a gente. O que as escolas podem fazer para ajudar essas crianças? Porque a escola tem que ser para todo mundo, né? Aí é que É, tá, né? exatamente. Escola é para todo mundo. Exatamente, a escola é para todo mundo e esses transtornos de aprendizagem, eles são muitas vezes difíceis de serem identificados. Esse é o ponto principal, Mauro. Por quê? Porque, a rigor, não existe no Brasil uma política pública e um protocolo específico para que o professor, o profissional que está ali lidando com a criança na escola, e o ideal é que esse diagnóstico seja feito o mais cedo possível, entre 6 e 8 anos de idade, né? Agora, para fazer esse diagnóstico, o profissional precisa estar preparado, né? Então, o ideal seria o Brasil definir um protocolo para identificar os transtornos de aprendizagem. São diferentes graus, como o Mauro mesmo já mencionou, podem ser transtornos mais profundos, mais leves, mas de toda forma, independente do grau de intensidade do transtorno de aprendizagem, isso afeta o aprendizado das crianças e afetará a vida futura deles, porque essas crianças não terão confiança nelas e terão medo, né, de continuar aprendendo, de se afirmar profissionalmente. Então, o que eu recomendaria é que nós tivéssemos um protocolo para identificar. Isso, inclusive, está recomendado aqui nessa pesquisa e num outro estudo que saiu recentemente nos Estados Unidos sobre o aumento do suicídio durante a pandemia entre os alunos adolescentes e jovens, né? Alunos entre 14 e 16 anos, houve um aumento muito grande do suicídio nos Estados Unidos e em vários estados americanos. E então, nos Estados Unidos, há um movimento agora, assim como há outros países que estão fazendo um movimento semelhante, de tentar identificar todos os distúrbios socioemocionais, psíquicos, sofridos pelas crianças no período de pandemia, porque as crianças podem ter sofrido perdas familiares, não conseguiram aprender, a escola demorou para mandar um material, não teve uma mediação pedagógica adequada, né? Então, há um conjunto de fatores aí que realmente nos leva a buscar imediatamente nesse retorno, muitas escolas estão retornando agora, que nos leva a buscar um apoio, né, um apoio com um psicólogo, psicopedagogo, para ajudar a identificar esses distúrbios de aprendizagem das crianças, ao tempo em que o Brasil deveria definir um protocolo multidisciplinar, inclusive, né, para que os profissionais da educação sejam capacitados e preparados para poder identificar essas dificuldades, esses transtornos de aprendizagem, Mauro. É uma situação muito É. Obrigado, difícil, Marilene. É sim, é muito difícil, muito delicada e mas exige um olhar cuidadoso das autoridades. que a gente Sim. precisa encarar e precisa se comprometer, sim. Não Maria pode Helena. abandonar essas crianças. Maria Helena Guimarães, toda quinta-feira com nossa escola aqui no Nova Manhã. Maria Helena, obrigado, até semana que vem. Obrigada, gente. Até.